Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos a esta audiência pública para apresentar os relatórios resumidos de execução orçamentária do quarto bimestre do ano de 2020 e de gestão fiscal do segundo quadrimestre do ano de 2020, que será acompanhada pela Comissão de Finanças e Orçamento, do qual eu, vereador Thiago Mascarenhas, faço parte como membro e aproveito para saudar todos os demais membros da comissão. Convidamos nesse momento o representante do Poder Executivo, o senhor Eduardo Marques, para que possa fazer a apresentação de contas do segundo quadrimestre do ano de 2020. Bom dia. Bom dia, vereador Thiago Mascarenhas, presidindo essa sessão, essa audiência pública, em que nós vamos aqui apresentar as metas fiscais para o segundo quadrimestre agora de 2020, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, no seu artigo 9º, parágrafo 4º. Esse importante espaço aqui de transparência, de participação da sociedade sobre as contas públicas, né? E eu queria começar aqui já apresentando, no primeiro quadro, algumas informações sobre as receitas nossas arrecadadas em 2020, até agosto, resultado de janeiro a agosto. Nós tivemos aqui uma arrecadação de 615 milhões de reais nas receitas correntes, né, onde você tem, na verdade, o maior grupo de arrecadação de receitas do município, uma arrecadação de 38,5 milhões nas receitas de capital e um total de receita, por exemplo, de arrecadação de 654 milhões de reais nos primeiros 8 meses. Isso representou 58,17% do total da arrecadação prevista para o ano. Já olhando de maneira, na sequência aqui nossa, o comparativo, e é importante isso, o comparativo, a evolução da receita em 2020, comparado com 2019, o que a gente tem aqui é a seguinte situação: as receitas correntes avançaram ou evoluíram nesse período 7,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, né? Então, a gente pode observar aqui que, apesar da crise, da enorme crise econômica e da crise também que vem atingindo a arrecadação dos municípios, em geral, nós ainda conseguimos manter as receitas correntes numa taxa de crescimento em relação ao ano passado. Mas é lógico que os efeitos dessa crise se fizeram notar na hora que a gente vai detalhar um pouquinho as receitas. Se a gente detalha um pouco, por exemplo, as receitas de impostos, taxas e contribuições, e aqui a gente está falando principalmente do conjunto, né, IPTU, ISS e ITBI, nós tivemos, nesse período de 2020, uma queda de 1,23% em relação ao mesmo período do ano passado, né? Então, isso já é um efeito da crise que a gente vivenciou aí, está vivendo ainda, a crise econômica, com reflexos na arrecadação de todos os municípios. Com relação, lógico, ao comportamento das receitas de capital, aí a gente não tem tido problemas na arrecadação, até por conta de algumas operações de crédito que já tinham sido contratadas e que estão sendo executadas, estão em andamento. E nós tivemos aqui um crescimento dessa receita de capital de 96,95%. Já arrecadamos, nesse período, 38,5 milhões nos primeiros 8 meses, contra 19,5 milhões no ano passado. Então, temos um bom comportamento aqui das receitas de capital e, logicamente, alguns problemas na receita corrente. Mesmo assim, o auxílio financeiro que foi liberado através da Lei Complementar 173, o auxílio financeiro do governo federal para os estados e municípios, tem ajudado a, de uma certa forma, diminuir os efeitos negativos dessa crise econômica, né? Então, esses dados aqui mais gerais nos dão um pouco a dimensão, e aqui de uma forma um pouquinho mais específica eu quero apresentar, com relação a alguns impostos, para vocês terem uma noção exata do que nós temos passado aqui em termos de receitas, de arrecadação. O ICMS, que é a principal receita, né, do município, nós temos uma previsão de 248,4 milhões para arrecadar ao longo do ano todo,
e nós já havíamos arrecadado 144, quase 145 milhões de janeiro a agosto. Estão faltando ainda 103 milhões, né? Quer dizer, aqui nós já arrecadamos 58% do total previsto. É lógico que é bem possível que a gente fique um pouco abaixo do valor previsto inicialmente no orçamento, até porque a crise atingiu em cheio, né, todo o processo de circulação de mercadorias e serviços, o consumo, e isso, obviamente, tem um impacto, tem um reflexo sobre a arrecadação de ICMS. Com relação ao ISS, nós já tínhamos arrecadado 91,1 milhões, né? Faltando, portanto, um pouco mais de 30% para arrecadar nesses próximos 4 meses, 40,8 milhões, falta arrecadar isso. É perfeitamente possível a gente atingir aí bem próximo das metas previstas. Com relação ao Fundeb, também aí tem reflexos a partir da queda de arrecadação do ICMS, a gente passa a ter reflexos também no Fundeb. Nós já atingimos 64,7% do previsto, faltando 42 milhões. FPM, também essa foi uma das receitas que mais caíram, mais nós tivemos queda nesse período. A gente atingiu até aqui 61,2% do previsto. Fatalmente, nós vamos ficar ainda um pouco abaixo do que estava previsto no orçamento no final do ano. SUS, também tivemos uma queda em relação ao previsto, mas está sendo compensado por outros recursos, emendas, transferências voluntárias que estão sendo feitas para a saúde, principalmente para o atendimento à crise aí do Covid. O IPTU tem sido até aqui uma boa surpresa, nós estamos conseguindo manter a arrecadação prevista para o IPTU, né? Então já tínhamos arrecadado quase 76,5% do valor previsto, e o valor que está faltando, né, para os próximos 4 meses é perfeitamente possível a gente atingir, no caso da arrecadação do IPTU. E o IPVA a mesma coisa, e o ITBI, inclusive, nós temos uma arrecadação hoje superior, já atingimos, né, até agosto, uma arrecadação superior àquilo que estava previsto por ano inteiro. Então, dá para perceber que a crise, é lógico, ela tem um impacto sobre a arrecadação, sobre as receitas, principalmente o caso do ICMS e FPM, mas ela se manifesta de uma forma diferente aí sobre as demais receitas, e algumas delas a gente vem conseguindo, num esforço grande, manter os valores previstos. Com relação às despesas, nós tínhamos aqui já empenhado e liquidado, olhando no acumulado aqui dos 8 meses, né, até o segundo quadrimestre, nós já tínhamos empenhado 586 milhões, 405 mil, liquidado 503 milhões. Então, esses são os valores das despesas correntes, que são aquelas com pessoal, encargos, juros da dívida, outras despesas correntes. E com relação às despesas de capital, é importante aí esse salto também que a gente tem conseguido obter, através do empenho e dos gastos com investimentos. Nós já tínhamos empenhado 92, por quase 93 milhões em despesas de capital, e liquidado 45,3 milhões nesse período, nos 8 primeiros meses, sendo que o esforço dos investimentos tem sido o principal fator aí, de avanço dessas despesas, né? Já tinham sido empenhados 82,16 milhões, praticamente 12% do orçamento, da execução orçamentária nos primeiros 8 meses. Então, tem havido esse esforço extremamente grande, que a gente já vinha comentando em outra oportunidade, em outra audiência, de ampliação dos investimentos na cidade. No comparativo com 2019, também a gente observa aí a importância, a evolução das despesas correntes, e aqui, principalmente, as despesas correntes vêm evoluindo no combate, nas ações de saúde, de assistência social, de segurança, no combate ao Covid. São, sem dúvida nenhuma, as áreas, e a gente vai ver em outra tela, as áreas em que a despesa corrente tem avançado, né? Então, as despesas correntes aqui, comparadas a 2019, elas cresceram 12,34%.
fundamentalmente as chamadas outras despesas correntes, que estão lá na tela, que são as despesas de custeio, de atenção à saúde, assistência social, segurança pública, enfim, essas áreas que têm demandado maiores gastos nesse período de pandemia. E as despesas de capital também têm sido importantes. Nós já tínhamos aí, sobretudo investimentos, nós já tínhamos liquidado 34,5 milhões, e no comparativo ao ano passado, isso já representou um aumento de 111% nos valores liquidados. Então, tanto nos valores empenhados como nos valores liquidados, os investimentos também têm puxado as despesas, e são os investimentos que a gente tem visto aí pela cidade, em obras em todas as partes da cidade. Bom, vamos apresentar agora um quadro por área, né, o que a gente chama por função orçamentária, e aqui a gente vai ver que, mais uma vez, as principais áreas que têm puxado o gasto, né, todo o gasto do orçamento aqui na Prefeitura Municipal tem sido a área da saúde, com um aumento das despesas de 22,6%, quando a gente compara com 2019. O urbanismo aqui, na verdade, engloba principalmente as obras de infraestrutura, então esses investimentos, essas despesas também têm sido aumentadas, elevadas, principalmente com os investimentos em infraestrutura, então a gente tem aumento aí de 64,3%, e a assistência social também tem demandado aqui um aumento nas despesas da ordem de 27,4%. São as áreas em que a gente pode ressaltar aqui como principais áreas em que o gasto tem subido, principalmente para atender essa crise que a gente tem vivenciado aí no município e no Brasil e no mundo, né? Olhando a participação, tem um gráfico interessante aqui, qual é a participação no bolo todo das despesas. A saúde representa aqui, no total dos gastos nossos aí até de janeiro a agosto, representa 27,5% do total das despesas. O urbanismo, e aí nós temos também as obras de infraestrutura, né, nessa função, representam 23,15% do total das despesas, e educação representando quase 23% do total das despesas. Então, essas três áreas, elas representam aqui mais de 60%, na verdade, mais de 70% do total das despesas do município, né? E as outras áreas ficam com o restante. Bom, analisando aqui a chamada resultado orçamentário, que são as receitas menos as despesas empenhadas liquidadas, a gente apresenta aqui, na hora que a gente olha pelo empenhado, nós aí temos um déficit de 68,1 milhões, é a diferença entre receitas e despesas empenhadas, receitas realizadas, né, e as despesas empenhadas, mas isso acontece porque normalmente, nos primeiros meses do ano, você tem que empenhar até por estimativa, uma série de contratos. Aqui, a gente, no município de Hortolândia, a gente empenha todo o contrato que vai ser executado ao longo do ano. A gente não fica empenhando por partes, né? Tem uma série de empenhos por estimativa também, que são para o ano inteiro. E depois, na hora que a gente vai liquidando, vai realizando essa despesa de fato, né, a gente pode apurar aqui, nesses primeiros 8 meses, que nós temos... com bastante esforço, fazendo um esforço bem grande de controle de despesa e de buscar manter a arrecadação o melhor possível, a gente tem observado um resultado orçamentário superavitário de quase 62 milhões de reais de janeiro a agosto. O demonstrativo financeiro, né, também nos dá um pouco essa dimensão. Nós tivemos uma total de receita orçamentária de 611 milhões nesse período e um total de despesa liquidada de 549 milhões. Então, nós tivemos também um resultado financeiro aqui positivo nesses primeiros 8 meses. Apresentando também aqui o resultado nominal,
O resultado nominal, na verdade, a gente tem que olhar a variação da dívida consolidada nossa, total do município, dívida consolidada líquida e a dívida fiscal líquida. Então, aqui, os números que a gente pode, resumidamente, observar é o seguinte: nós estamos conseguindo reduzir a dívida consolidada líquida do final do ano passado para agora, para agosto. Então, o município tem conseguido administrar sua dívida, tem conseguido pagar a dívida, amortizar ela e pagar os juros dela ao longo desse período, de tal forma que a dívida a dívida consolidada líquida nossa, que estava em 104,8 milhões no final de 2019, ela está hoje em 97 milhões em agosto de 2020. Então, a gente conseguiu aí reduzir a dívida consolidada líquida em 7,13%. E aí aparece o resultado nominal. Esse resultado nominal aqui, seria o déficit nominal, um déficit nominal negativo aqui na nossa apresentação, na apresentação que a gente faz para o Tesouro Nacional, representa um superávit nominal. Nós tivemos um superávit nominal de janeiro a agosto de 7,3 milhões de reais. Então, esse é o resultado nominal, um resultado importante, porque significa todas as despesas nossas, mais o pagamento de juros e encargos da dívida pública. Então, nós temos dado conta de pagar os juros e a dívida pública e amortizar a dívida ao longo desse período, desses 8 meses. Bom, uma outra informação sempre importante, porque é sempre debatida, inclusive aqui no Legislativo, é se o total da dívida nossa se enquadra nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. E sim, o limite de endividamento do município, de todos os municípios, de qualquer município, é de 120% das receitas correntes líquidas, 1,2% a receita, 1,2% da receita corrente líquida, ou 120%. E nós temos hoje uma dívida consolidada de 97 milhões contra uma receita corrente líquida de 766,6 milhões. Então, hoje a nossa dívida consolidada líquida é de apenas 12,6%. Então, nós temos total limite para a dívida pública que a gente tem. Outro dado importante a ser apresentado aqui na audiência é o resultado primário. Aqui, sim, a gente tem apenas as receitas primárias ou receitas fiscais e despesas primárias. Quando a gente vai fazer a análise do resultado primário, a gente tem que desconsiderar as receitas de aplicações financeiras, as receitas de operação de crédito, que são as receitas financeiras, e temos que desconsiderar também as despesas financeiras, com o pagamento de juros da dívida, amortização da dívida. Então, olhando aqui, o que nós temos acumulado aqui nesses 2 quadrimestres é um resultado primário superavitário de 39,8 milhões de reais. Esse é o resultado que a gente está conseguindo obter nesses primeiros 8 meses. Então, nós tivemos uma receita fiscal de 573 milhões e uma despesa fiscal de 533. Um resultado superavitário de quase 40 milhões de reais. Como eu disse, isso é fruto de um esforço enorme, da gente buscar recursos, manter a arrecadação e fazer alguns ajustes nas despesas, logicamente direcionando o gasto para a saúde, para a assistência social, para a segurança, para as áreas de enfrentamento, manter as obras e os investimentos, mas, obviamente, fazendo um ajuste em outras despesas, principalmente de custeio. Nós temos agora que apresentar aqui no nosso relatório a aplicação no ensino, o gasto obrigatório no ensino. Essa aplicação aqui está prevista, obviamente, na Constituição, é o gasto mínimo de 25%, e aqui vocês vão ver um dado, até aqui, de janeiro a agosto, nós tínhamos já aplicado 24,6% na educação. O gasto obrigatório mínimo é de 25%. A gente tem que observar aqui o seguinte, que, lógico, falta ainda empenhar muita coisa na educação, que normalmente ocorre no final do ano. Você tem o pagamento da folha, você tem o 13º, então você tem um aumento dos gastos empenhados e liquidados normalmente nos últimos 2 meses,
e a gente deve atingir, com alguma sobra, esse percentual de 25%. Então, essa posição aqui até agosto, com certeza, vai se modificar nos últimos 4 meses. E vamos ter aí um certo fôlego. Também, esse fôlego deve acontecer porque a nossa receita de impostos prevista ali, né, que a gente realizou 373 milhões, essa receita de impostos ela tem caído, né, por conta da queda da arrecadação do ICMS previsto, do FPM. Então, a gente deve ter um fôlego bom com relação às despesas para atingir os 25%, porque as receitas de impostos que contam nesse cálculo dos 25% vêm caíram aí no segundo trimestre, no terceiro trimestre, continuam caindo. Então, a gente vai ter aí um fôlego para atingir os 25%, 25,5% ao longo do ano. Por outro lado, bom, o gasto, a aplicação no Fundeb, esse é importante. Nós temos aí nós precisamos atingir uma aplicação mínima de 95% dos recursos recebidos pelo Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, e nós já vimos investindo 97,38%, né? Essa é a primeira condição, mínima 95%, e as despesas com magistério, que precisam ser de, no mínimo, 60%, as nossas despesas já atingiam, nesses primeiros 8 meses, 74,17%. Então, também temos aí atingido os valores previstos no Fundeb. E nós temos os gráficos exatamente apresentando aqueles valores. E aqui a gente tem agora as últimas telas, a aplicação na saúde, lógico, que com toda essa necessidade de investir mais para atender essa crise na área da saúde, a crise do Covid, nós estamos já gastamos nos primeiros 8 meses 29,6% do total das receitas de impostos. A gente sabe que o mínimo obrigatório na saúde é de 15%, o município já está chegando a quase 30%, quase o dobro, nesses primeiros 8 meses, do chamado gasto na saúde, né? Chama a atenção aí exatamente os gastos de assistência hospitalar e ambulatorial e a atenção básica, né? São os dois maiores grupos de ações de saúde aí que estão recebendo os recursos e aonde nós temos que concentrar os esforços de despesas de atendimento. Então, já tínhamos empenhado 110 milhões, né, liquidado 99 milhões nesses primeiros 8 meses, o que representa aí 29,6%, analisando pelo empenhado, do total das receitas de impostos e transferências, né? Então, estamos bem acima, lógico, do mínimo obrigatório na saúde, e a pressão tem sido bastante grande, com certeza, nesse ano de crise na saúde pública no Brasil e no mundo, né? Vamos, finalmente, a discussão aqui sobre as despesas com o pessoal, estamos apresentando aqui. Nós tivemos um gasto com o pessoal de 700... considerando aqui a receita corrente líquida, um gasto com o pessoal de 355,9 milhões de reais nesses 8 primeiros meses. Isso representa 49,03%. Isso era a despesa anterior, do exercício anterior. Hoje, né, nesses 8 meses desse ano, nós tivemos uma despesa liquidada de 360 milhões 721 mil reais, ou 47,04%. Então, como eu disse anteriormente, com todo o esforço de conter aí as despesas gerais do município, o percentual em relação à receita corrente líquida nossa, o percentual do gasto com o pessoal vem caindo de 49% para 47%. Então, é o quadro que a gente conseguiu aqui nesses 2 quadrimestres, de janeiro a agosto de 2020, quando a gente compara com 2019,
percentualmente a gente vem reduzindo a despesa com pessoal. Os limites, lembrando, são de 54%, é o limite máximo, né, para o Poder Executivo no município, e o limite prudencial de 51,3%. Então, esse indicador também, que é um importante indicador aqui do gasto público, nós estamos conseguindo aí mantê-lo num patamar adequado, apesar de toda a crise que a gente tem vivenciado. Então, senhor presidente, esses eram as informações, os dados que nós tínhamos que trazer aqui até vocês, nesta audiência pública do segundo quadrimestre de 2020. Então, fico aqui à disposição para qualquer questionamento, qualquer... Sem mais nada a tratar, declaro encerrada a audiência pública. Tenham a todos um bom dia e muito obrigado ao representante do Poder Executivo.